Olá pessoal, falando ainda deste livro aqui, Senhor Jesus Cristo, do Larry Hurtado, ele vai comentar aqui sobre John Crossan, né? Na página 95. Ele vai dizer assim: John Crossan, em seu vigoroso e bastante apreciado livro de 1991, de Historical Jesus, apresenta Jesus como proclamando um reino sem intermediários, de aceitação divina, não mediada, que não previa nenhum papel ou importância especial para si mesmo. É um filósofo cínico, é um camponês pobre, sem grandes pretensões materiais e que sai pregando aí a sua doutrina. E que não dá grande importância para si mesmo. Né? Crossan dedica um bom número de páginas à argumentação de como surgiram vários aspectos da narrativa da paixão dos evangelhos e que tipo de historicidade poderia estar por trás delas. Mas, e este é um fato curioso para um livro tão extenso sobre Jesus histórico, ele oferece apenas uma sugestão mínima sobre por que Jesus foi executado, o que fez com que as autoridades tomassem uma medida tão cruel contra ele. Já que ele era um pacifista, né, por que ele então foi executado por Roma? Né? Após concluir que Jesus levou a cabo algum tipo de ação nos pátios do Templo de Jerusalém e proferiu alguma palavra sobre sua destruição simbólica do templo, né? Crossan simplesmente afirma em um par de parágrafos que a atmosfera explosiva e confinada do templo na época da Páscoa, especialmente sobre Pilatos, poderia facilmente ter levado sua prisão à execução. Em relação ao motivo da execução de Jesus, Crossan não se permite ir além dessa expressão no futuro do pretérito. Poderia. Mas a respeito do evento em si, Crossan se expressa mais confiantemente no indicativo. Não há a menor dúvida sobre o fato da crucificação de Jesus sobre Pôncio Pilatos. Pessoalmente, considero um pouco mais difícil do que Crossan sinaliza em sua declaração extremamente breve de entender como as autoridades teriam percebido o tipo de figura esboçada por Crossan como uma ameaça tão grande que justificaria a crucificação. O relato de José sobre as medidas contra outro Jesus, Jesus filho de Ananias, que profetizou a destruição do templo, mostra que os responsáveis pelo templo não reagiram gentilmente a tais ações. Mesmo depois de preso e severamente castigado pelas autoridades do templo e esfolado até os ossos com flagelos pelo governador romano, ele foi libertado, considerado um louco. Por isso, o desfecho da prisão de Jesus de Nazaré significa que ele deve ter sido considerado uma ameaça mais séria do que o pobre infeliz descrito por Joséfo. E que se tratou provavelmente de algo muito mais sério do que um distúrbio no pátio do templo durante um tenso período da festa da Páscoa. Então ele está questionando essa argumentação do Crossan, que não foi muito convincente, né? Ele prossegue aqui na página 97. Assim, tendo em conta a verdadeira preocupação com o significado de Jesus, que caracterizou o movimento de Jesus desde os primeiros dias, se ele não pretendeu nenhum papel especial para si na vida religiosa dos seus seguidores, Jesus deveria ser visto como incrivelmente mal sucedido em comunicar suas intenções aos seus seguidores, porque os seus seguidores cultuaram ele como um Deus. Quer dizer, se ele não quis isso, então ele teve um problema sério de comunicação aí. Ou então ele escolheu seguidores que se sentiam particularmente livres a ignorarem a sua mensagem. Ele vê uma contradição aí, o Larry Hurtado no Crossan, né? Ou seja, o Larry Hurtado ele vai adotar a seguinte tese: Jesus teve impacto, muito mais do que o Crossan está imaginando. A passagem dele impactou muito mais do que o Crossan está imaginando. Depois ele vem e volta no tema aqui, na página 128. Quando ele fala aqui na origem do cristianismo, né, no livro do Crossan, esse livro amarelinho aqui, ó, Nascimento do Cristianismo, o Crossan vai contar uma história ali dos anos 30 e 40, né, das duas primeiras décadas aí depois de Jesus morrer.
E ali ele vai fazer questão de excluir Paulo. Segundo ele, Paulo foi muito helenizado e vai contaminar a mensagem de Jesus. Ele quer resgatar o Jesus mais fiel. Então ele vai excluir Paulo dessa fonte histórica. O Lério Hurtado diz que isso não é uma boa estratégia, porque o Paulo é o nosso melhor testemunho sobre o que eram as primeiras comunidades cristãs. Não tem como excluir isso, né? O meu julgamento do Lério Hurtado, né, é que essa dificilmente é uma apresentação adequada sobre Paulo. A opção de não levar Paulo adequadamente em conta é um erro sério, para o qual simplesmente não há base no método histórico. Certamente, se queremos saber como era o cristianismo em seus primeiríssimos anos, é necessário dar cuidadosa atenção ao cristão convertido mais famoso daquele período, Paulo. Né? Não dá para ignorar Paulo. Aí vem as conclusões. O cristianismo paulino é a forma mais antiga do movimento cristão, do qual temos acesso direto a partir das fontes indiscutíveis de primeira mão. São cartas autênticas escritas por Paulo. Né? Segundo, as cartas de Paulo destinadas a círculos cristãos já estabelecidos e atuantes no ano 50 incorporam e refletem tradições cristãs emergentes de práticas e crenças religiosas dos anos anteriores. As próprias associações de Paulo com círculos cristãos, os quais incluem importantes personagens judeus cristãos, como Pedro, Tiago, irmão de Jesus, Barnabé e outros, remontam à sua conversão, que deve ser datada por volta de 32 a 34, de forma que sua familiaridade com crenças e práticas de círculos cristãos é tanto ampla quanto extremamente antiga. E, quarta razão, várias cartas de Paulo refletem discordâncias entre eles e outros cristãos, em particular alguns judeus cristãos, com visões diferentes acerca das condições para a aceitação plena de convertidos gentios, que é a questão da circuncisão. Então, assim, os escritos de Paulo são a nossa evidência mais antiga e mais inequívoca para a existência de certa diversidade de crenças nas primeiras décadas do cristianismo. E também nossa melhor indicação para a natureza dessa diversidade e de elementos incomuns que ligaram esses grupos. E quinto, a devoção a Cristo, atestada nas cartas de Paulo, chega a ser um desenvolvimento notável na história das religiões, especialmente quando inserido no contexto da tradição judaica. Quer dizer, como é que Paulo, ali já nos anos 50, vai estar tratando Jesus como Deus, ali, isso no ambiente judaico. Então isso mostra que é um desenvolvimento que vem antes dele, não foi... É uma característica que ele recebeu. Outra questão para ele rebater essa crítica do Crossan, de que Paulo não pode ser levado em conta porque ele foi influenciado pelo helenismo, o Lério Hurtado ele vai dizer o seguinte, olha, tem sim influência do helenismo em Paulo, agora menos do que se imagina, tá? Ele diz assim, dificilmente pode-se dizer que Paulo teve estudos formais ou uma familiaridade séria com a filosofia grega. Qualquer comparação séria entre Paulo e outro judeu devoto da época, que demonstra certa familiaridade formal com a filosofia grega, a saber, Filon de Alexandria, facilmente mostrará que a familiaridade de Filon com as tradições filosóficas gregas e seu uso é muito mais característica e programática do que em Paulo. Paulo parece ter adquirido um conhecimento muito mais elementar e de segunda mão, assim como podia ser adquirido ao parar para ouvir numerosos oradores itinerantes nas cidades da era romana, e igualmente provável, assim como estava amplamente absorto, até mesmo nas formas mais devotas, a características do judaísmo da era romana. Então, Paulo parece ter um vínculo muito maior com o judaísmo do que com uma cultura pagã. Quando ele cita ali o poeta Erasto, né, que tem uma passagem que ele fala, cara, ele cita uma frase que ele pode muito bem ter ouvido, ter aprendido de ouvido. É uma frase que era repetida pelas pessoas. Então não significa que ele tinha uma vasta cultura grega, né? Então isso também minimiza essa preocupação do Crossan
de que o Paulo está muito imbuído ali da cultura grega, né? Segundo Lério Hurtado, não está. Muito obrigado, então.